Olá, pessoal! É com grande alegria que nós estamos mais uma edição do nosso Toca o Sino Sacristão. É um prazer imenso estar com você. E olha, cada episódio traz novidades e realmente momentos marcantes na nossa vida. Então, indique para o seu amigo, indique para sua amiga. A proposta é abrir o leque e mostrar histórias, vidas, conteúdos diferenciados daquele que você já está acostumado a ver o padre falar, a ver o padre pregar. Então nós estamos aqui com o Toca o Sino Sacristão. E hoje, fazendo um pouquinho de suspense, ela é nascida em Presidente Prudente, criada no interior do Paraná, de Jaguapitã, formada, pasmem, em farmácia. Você consegue imaginar de quem eu estou falando? Apresentadora, atriz, cantora, mãe. Quem, padre? Quem é a convidada de hoje? Nada mais, nada menos, nossa querida Taeme. Seja bem-vinda. Ah, que prazer. Prazer imenso estar aqui com você mesmo. Obrigado por ter aceito o convite, Taeme. Sempre uma grande alegria estar do seu lado, padre. Mesmo. Taeme, e para você tudo é família, né? Você sempre mostra esse lado muito família. Em primeiro lugar. Como é um pouquinho da sua história? Eu estava falando, você é do interior, como é que é a sua história? Então, na verdade, assim, eu nasci em Presidente Prudente porque as minhas duas irmãs, a Priscila, inclusive, que esteve no seu programa, claro, já um abraço, Priscila, Deus abençoe. Ela e o marido estiveram. Os dois, a Priscila e o Luiz Flávio. Então, a Pri e a Gilles já tinham nascido lá, minhas duas irmãs mais velhas, né? E aí minha mãe já confiava no médico, mas eles são de Jaguapitã, meu pai e minha mãe. Como meu pai era caminhoneiro e morava em Prudente, ele puxava boi lá, na época, minha mãe falou, como já tive as duas filhas lá, eu vou ter a Taeme lá também. Então, eu só fui para nascer, literalmente. Entendi. E aí, com 3 dias de vida, já voltei para Jaguapitã, né? Entendi. Só que, anos mais tarde, eu fui descobrir que o meu marido, que o Fábio, é de Presidente Prudente. E nessa época, né, que minha mãe morava lá em Presidente Prudente, eles moravam simplesmente a 1 quarteirão de distância. Poxa vida! Então, assim, provavelmente, muitas vezes eles se cruzaram na vida, né? Tanto os pais do meu marido na época e meus pais, e só que anos mais tarde, só que a gente foi se cruzar efetivamente na vida, né? Você falou que ele puxava boi, então ele era fazendeiro? Caminhoneiro. Caminhoneiro, olha. E aí você, em Jaguapitã, é uma cidade pequena. Sim. E você já cantava. Como é que era a tua história com a música lá? Comecei no coralzinho da igreja. Coralzinho da igreja. Igreja católica lá de Jaguapitã. Nosso maior orgulho, muito... Nossa, foi lá que despertou a paixão mesmo. Quando eu comecei a fazer alguns solos, né, do coral, que eu falei, nossa, que delícia que é isso, cantar. E o público ali, assistindo e tal. E a gente recebeu um convite. Eu lembro, eu e a Priscila, né, minha irmã, a gente recebeu um convite para cantar numa festa junina da Escola das Irmãs que a gente estudava lá, Divina Providência. E aí a gente aceitou, a gente falou, meu Deus, mas como é que vai ser, né? Porque a gente só cantava na igreja, né? Entendi. Só que eu tinha 8 para 9 anos. E aí fui e a gente fez esse primeiro show, eu, a Priscila. Que legal. E era a Fernanda, que também fazia parte do coral, e o Fernando, que tocava teclado no coral da igreja. Era todo mundo do coral, Poxa vida. E a gente fez esse showzinho e eu amei os amiguinhos lá na frente, assim, nossa, eu amo isso, meu Deus, isso que eu quero pra minha vida. E foi ali que surgiu essa paixão mesmo por fazer show e estar em contato com o público ali, sabe? Que legal. Você não precisa cantar, mas você lembra qual a música que vocês cantaram naquele primeiro showzinho? Lembro. Você lembra? Eu lembro, nossa, várias músicas. Uma música, lembra aquela? Uma folha qualquer, desenho. Nossa, tinha várias. Tinha várias e diversas. Tem muitas. Sandy Júnior, a gente cantava demais também, entendi, né? Na época. E é impressionante porque ou gosta ou não gosta, né? É essa realidade. E para você foi uma experiência que muito te positiva. Fomentou. Nossa, né? E você amava. decidiu naquele dia. Decidi, falei, eu quero isso pra minha vida. E minha mãe, meus pais sempre apoiaram, né? Eles sempre apoiaram? Sempre apoiaram. Quer isso? Ok, vou apoiar. Daí a gente colocou a gente no teclado, continuei no coralzinho da igreja, e aí a gente começou a gravar algumas músicas, né? Era dupla, né? Nós duas. Como é que era o nome da dupla? Taeme e Priscila. Taeme e Priscila. Mas ela me contou uma curiosidade. Que ela te copiava ou você a copiava?
Acho que era meio mútua a coisa, mas acho que eu copiava ela por ela ser mais velha, né? 2 anos mais velha, então tudo eu me baseava. Ela entrava ela entrou no coral da igreja, eu quis entrar. Aí, É normal isso. Normal, eu também, o meu irmão mais velho, eu queria fazer tudo. Entrou no teclado, a gente imita. Eu vejo a Ivy e a Liz lá, né? Minhas 2 filhas, que a Ivy imita tudo que a Liz faz. Então, eu tinha ela muito como referência. Muito, Exato. muito, muito. Mas aí ela disse que... Pode ser que você a copiava, mas foi você que deu certo. A frase dela. Eu acho que eu que não desisti, na verdade. Né? Nem questão de não ter dado certo, porque ela deu certo também, né? Ela continua cantando, só que ela canta na igreja hoje, né? Ela Escutou, continua... Toca o sino, sacristão. Fui eu que não desisti. E você acredita nisso, que muitas coisas deixam de acontecer na vida da gente porque a gente... desiste? Com certeza. A vida são caminhos que a gente escolhe, né? E uma escolha que a gente faz na nossa vida muda totalmente o rumo, né? E eu, assim, eu fiz faculdade de farmácia, como vocês Então, eu ia perguntar, de onde saiu essa farmácia na tua vida? Pois é, menino, pois é. Na verdade, foi o seguinte, menino, né? Chamando o padre, mas Não a gente tem é problema, íntimo, tá, gente? Verdade, a gente é íntimo. A gente tem amizade. Há quanto tempo? E o que acontece? A farmácia, como é que entrou? Por que farmácia, né? Na verdade, assim, eu vim de São Paulo, a gente mudou para São Paulo em 2003. Eu e a Priscila, a gente foi para São Paulo para tentar mesmo a música, né? Para tentar, porque lá as coisas aconteciam. Tinha gravadora, tinha escritório querendo agenciar a gente na época, Tudo né? acontece em São Paulo, Exatamente. Né? Então, a gente foi para lá. A gente morou lá o ano de 2003 inteiro. Chegou no final das contas, acabou que um empresário falou: não confio muito em mulher. Eu acho que vocês cantam muito, mas eu não confio muito no futuro da mulher, porque as minhas experiências eu invisto na mulher, chega uma hora que a mulher quer casar, ter filhos e ela desiste. Olha aí. Da música. Ele falou, eu acho que ele tinha experiências com várias que ele tinha empresariado e tinha acontecido isso. Só que ele estava encantado com a gente, ele queria muito fazer acontecer na época, né? Só que chegou num ponto que ele acabou desistindo. Esse empresário, e aí, consequentemente, o investidor também desistiu e a gente voltou para Londrina, né? A Priscila continuou na faculdade de administração e eu não sabia o que fazer da vida. Eu falei, o que eu vou fazer agora, né? Porque meu plano era cantar, né? O que eu faço agora? Aí minha mãe, junto comigo, olha isso, tinha tudo para dar errado, tudo. Minha mãe junto comigo, assim, com o negócio da faculdade, assim, do vestibular, ela falou assim, olha, eu acho que você podia fazer farmácia. Deu, mãe, farmácia? Não tem nada a ver com música, eu nunca pensei em farmácia na vida. Na minha cabeça, a farmácia era só ficar atrás do balcão da farmácia. Exato, é a impressão. E eu falava, gente, eu não dá. nasci pra ser essa vendedora do... Admiro muito, claro, mas eu não nasci pra ficar ali, eu quero cantar, né, sei lá. E aí, minha mãe falou, Taeme, farmácia... São 3 anos de farmácia. E aí você escolhe, você se forma em farmácia e você escolhe se você quer. Na época era assim, hoje em dia a grade mudou. Você escolhe se você quer trabalhar em indústria, se você quer a área que você quer trabalhar, né? A habilidade que você quer. Ela falou assim... Não precisa ser balconista necessariamente. Não necessariamente. Apesar de eu ter adorado, tá? Eu fiz estágio, eu amei. E aí... Eu falei assim, mãe, mas farmácia não tem a ver. Ela falou, Taeme, mas faz. Faz pra você ter uma faculdade. Porque vai que daqui 3 anos você decide voltar a cantar. Pelo menos você tem um diploma. Entendi. Porque não dá pra saber se vai dar certo, se não vai dar. A música é um desafio muito grande, né? Falei, tá bom, mãe, vai. Parceira sua mãe, hein? Ela fez a inscrição pra mim. E eu falei assim, vamos ver, né, o que vai dar. Eu fui melhor aluna, assim, disparado. Que legal. Fui muito bem na faculdade inteira. Eu fazia projeto de iniciação científica. Quando eu me entrego mesmo. Eu me entrego de cabeça, eu faço bem feito mesmo. E eu fui muito bem. Fiz alemão durante 2 anos, porque minha cabeça era trabalhar em indústria farmacêutica na Alemanha. Tá bom. Mas esqueci muita coisa. Tá mas um pouco eu falo, assim. Que um pouco legal, eu lembro. Legal. Na Alemanha eu me virei, viu? Que bom, que bom. Virei. Não passou fome e não se perdeu. Que legal. De jeito nenhum. E aí, o que acontece? Eu peguei, no final da faculdade... Foi quando surgiu o Ídolos na minha vida, o programa Ídolos, que foi em 2007. Certo. Um amigo meu entrou em contato comigo pelo... Ídolos SBT, né? O Ídolos, SBT. Na época era o SBT, exatamente. Era o Ídolos 2. Esse meu amigo entrou em contato comigo, né? Através daquele aplicativo, como é que era? Aquele que a gente falava Messenger? Telegrama. Não foi uma piada. Acho que era Messenger, não era Telegrama. Eu não lembro. Não, gente, Código Morse. MSN. Era o MSN, exatamente. MSN. Ele entrou em contato comigo e falou assim, Taeme, negócio é o seguinte, eu vou participar de um programa que chama Ídolos. Tá. E
eu acho que você deveria participar. Eu falei, não. Falei, tô terminando farmácia, fazendo alemão, vou para trabalhar em indústria farmacêutica. Eu falei, sem chance. Aí ele falou assim, Taeme, se você se inscrever, porque você nunca tentou concurso, você ganha. Eu falei, imagina, Digo, até parece. Ele falou, tô falando muito sério, se você se inscrever, você ganha. Eu falei, fiquei com aquela pulguinha atrás da orelha, né? Eu falei, será, né? Aí eu decidi me inscrever, só pra ver no que ia dar. Você estava que ano de farmácia? Tava me formando, Se formando. bem no finalzinho, exatamente daquele 3 anos, sabe? Nas últimas provas finais, assim, da faculdade. Pra eu escolher o que eu ia fazer de habilitação, né? Mas farmácia eu já tinha o diploma. Entendi. Aí ele falou assim, bom, se você decidir se inscrever, eu nem vou me inscrever, porque eu tenho certeza que você vai ganhar. Nem vou continuar, porque eu tenho certeza que você vai ganhar. Entendi. Eu falei assim, beleza, né? Daí eu me inscrevi. Eu falei assim, quer saber, concurso eu nunca tentei. Eu falei, Digo, me inscrevi. Ele falou, bom, então eu não vou nem participar, porque eu tenho certeza que você vai ganhar, é teu. Caramba. Ele tinha certeza. A fé dele era tão grande que eu acho que foi por isso que eu ganhei, pela fé dele. Entendi. Porque nem eu tinha fé em mim do jeito que ele Sua tinha, capacidade, sabe? evidentemente, claro. Que coisa doida. E aí... eu fui passando contra a vontade da minha mãe, tá? Porque até então ela falou, nossa, tava toda encaminhada, já tinha desistido da música, graças a Deus. Lá veio esse cara pra trabalhar tudo. Aí ela decide voltar em concurso, tanto que ela falou, não, você não vai não, tá? No começo ela foi assim, né? E eu, como é que eu não vou? Como é que eu ia contra a vontade dela? Eu sempre fui muito... obediente, certinha, né? Obediente. Falei, ai, meu Deus, o que eu vou fazer? Ela não deixou, daí eu falei, mãe, se eu pagar, eu mesma pagar, eu tinha uma reservinha, né, de poupança. Eu falei, se eu mesma pagar, você deixa eu ir? Ela falou, não, você se vira, então. Eu falei, tá bom. Fui lá, comprei minha passagem e fui. Aí ela acabou que depois ficou com dó, claro que ela me ajudou, né? Claro. Os dois, ela e meu pai. E eu fui passando, ganhei o negócio, mas eu nunca imaginava que eu fosse ganhar o programa, nunca. E aí acabou que eu não fui pro lado da farmácia. Eu fiz pós-graduação na área de indústria, tudo. Você fez também. Fiz engenharia farmacêutica. Mas, agora falando, você resumiu muito rápido a questão ídolos, porque sempre eu tenho curiosidade de saber, assim, como é que é? Você faz a inscrição, como é que é o processo? Você faz a inscrição, você manda uma gravação, como é que é? Você faz uma inscrição e você manda tudo que eles pedem, de vídeos, né, do seu histórico inteiro de experiência, tudo você manda. Preenche um cadastro gigantesco, manda o material, aí eles mandam uma ficha dizendo se você é aprovado ou não. Certo. Né? Aí eles me aprovaram para essa pré-seleção em Floripa. Eu fui para Floripa e eu lembro que pré-seleção já é uma vitória, né? Já porque são nossa. muitos, né? A hora que eu vi, eu falei, meu Deus, meu senhor. Eram 15 mil que foram selecionados para participar. 15 mil? Foram 15 mil no meu ano. Meu Deus. Lá em Floripa eram 4 mil na fila, né? Para várias regiões do Brasil. E aí eu tive que ficar naquela fila de 4 mil pessoas e tal, com a plaquinha, tudo para participar. Todo mundo foi ouvido, né? Foram 3 dias, né? Peraí, 4 mil pessoas, eles sobem no palco e canta. Daí tem, claro que tem os que vão pra zoar, né? Que eles são aprovados, porque tem aquela parte do início do programa, que é aquela coisa da pessoa que vai engraçada, né? Que são os engraçados que vão lá e cantam tudo mal, né? E tem os que cantam bem, realmente, que são profissionais. E aí já vai pra uma terceira seleção. Aí você faz essa primeira, aí você vai pra essa fila, aí você passa por umas baias. Eu lembro que eram umas baias assim, muitas baias, porque 4 mil pessoas, né? Com os produtores. Aí nessa primeira baia eu passei, aí fui já para um estúdio, só que eram os estúdios com os diretores do programa, não era com os jurados ainda. Aí depois dessa seleção que você passa, aí você vai para essa... Tipo, os jurados foi na 4ª seleção que eu fui. Nossa, então... Que eu tive contato com os jurados. Não é aquela lá não é a primeira audição. Aquela ali você já tá na 4ª audição já. Aí você chega nos jurados, aí você vai passando, né? E aí é onde o programa realmente passa, acontece, né? Ele é filmado a partir desse momento dos jurados. Nossa, então, é a ponta do iceberg aquele. Na verdade, existe todo um histórico antes de pré-seleções e seleções e seleções. E a ansiedade, como é que é? Meu Deus do céu. Eu fui muito tranquila, assim, em relação só quero ver onde eu vou. Porque eu tava muito na minha cabeça que eu ia voltar, ia continuar a faculdade, ia finalizar ali, eu ia pra Alemanha. Eu não tinha um outro plano traçado. Aquilo ali era só pra ver até onde eu ia. Eu nunca imaginava que aquela minha escolha ali de participar do Ídolos ia mudar
tudo, total minha vida, né? Porque eu não imaginava que eu fosse ganhar, não imaginava mesmo, eu não confiava que eu pudesse ganhar. Porque eu tenho uma voz mais comercial, assim, eu não tenho uma voz de Whitney Houston, sabe? Dessa galera de Raul Gil que participava e de concurso que eu conhecia até então, Entendi. né? Aquelas vozes internacionais cheias de firula, não tinha isso. Então eu pensava assim, eu posso até chegar num certo ponto, mas depois daquele ali... Só que é Brasil, né? E aí o brasileiro foi votando pra eu ficar, graças a Deus. E eu ganhei o negócio, mas nunca Louvado imaginava. seja Deus. Então vamos tocar o sino? Toca o sino, sacristão. E isso foi que ano? 2007. Maravilha. O ídolo. Bom, se dá licença um pouquinho. Gente, eu quero só dar um recadinho importante para você que está acompanhando esse podcast. Está acima do peso e quer emagrecer com saúde? Então, essa dica é para você que acompanha o Toca o Sino Sacristão. O ActiNutri da Floravita é um grande parceiro nosso e diariamente você acompanha os casos fantásticos de pessoas que eliminaram todos os quilos que tanto incomodam no dia a dia. E claro, que tem promoção para quem acompanha o podcast. Compre agora no site www.floravita.com.br ou aponte a câmera do seu celular para esse QR Code aqui na tela. ActiNutri foi premiado como o melhor emagrecedor do país porque cumpre o que promete. Aumente a sua autoestima agora mesmo, eliminando todos os quilos extras que tanto incomodam você. ActiNutri, da Floravita, porque beleza é ter saúde. Bom, e esse foi um divisor de águas. Divisor de águas. Minha vida deu um giro de 180 graus, porque acabou que eu mudei para São Paulo, quando eu ganhei o Ídolos, né? E aí eu passei a focar 100% na música por um tempo. Só que não aconteceu logo de cara. Eis a questão. Por isso que eu falo pra você, que é quem não desiste. Entendi. Porque eu poderia ter desistido. A maioria dos que participam em concurso acabam desistindo, assim, de tentar essa questão. Todo mundo continua trabalhando com música, mas eu acho que as pessoas desistem dessa ideia de querer ser um artista nacional, tipo, de ser um ídolo do Brasil, né? Porque a pessoa sai de lá, também tem uma falsa impressão de que saiu de lá, e que tá estourado, gravadora tudo certo, que tá a vida garantida, que vai ter shows, que vai ter isso, vai ter aquilo. Não é verdade, assim, né, Tayane? Não, a batalha começa quando você sai de lá. Entendeu? Que você tem que aproveitar a visibilidade que você teve, independente se você ganhou ou não. Eu sempre disse isso, que eu não acho que o fato de ter ganhado o programa seja o que me fez ser bem-sucedida na música. Não acho que isso fez diferença. Eu acho, sim, que foi uma super vitrine, sim. O Sorocaba, da dupla Fernando Sorocaba, que foi um dos padrinhos da Tayane e Thiago, né, para as coisas acontecerem efetivamente na minha vida. Certo. Ele assistiu o programa, então ele conheceu meu trabalho através do Ídolos. Então foi super importante para mim. Claro. Mas não foi logo de cara. Eu fui passar a trabalhar com o Fernando Sorocaba em 2010. Então, 3 anos depois. Nossa, e nesses 3 anos você fez o quê? Fiz pós-graduação, porque eu falei, não vou perder meu tempo, né? Eu tô aqui em São Paulo, tinha sonho de fazer uma pós-graduação em indústria farmacêutica. Certo. Fiz a tal da pós-graduação. Apresentei um programa sobre sustentabilidade. Ah, porque você também Vida. Você foi atriz. E fiz E Escola de Atores Wolf Maia. Tá, então apresentadora no programa Rede Vida, TV Rede Vida? Você tá brincando? Sobre sustentável. Chamava Viver Sustentável. Como? Chamava Viver Sustentável. Viver Sustentável. Era sobre sustentabilidade. Então, apresentava o programa, eu fazia pós-graduação, eu trabalhava numa farmácia de manipulação como representante. Que legal. Fazia um monte de coisa. Aproveitei, falei, Você estou aqui tinha em que São sobreviver Paulo. e Tinha que você... sobreviver. E aí, nos finais, fazia curso de ator no Wolf Maia. E ainda no final de semana, eu cantava em banda baile. Foi isso que eu fiz ao longo desses 3 anos. Fazia muita coisa, muita coisa. Nossa, Tayane. Era o dia inteiro, o dia inteiro. Uma heroína, coisa. você realmente lutou. Eu lutei. Só que assim, é aquela história, você não acaba não focando, né? Eu não focava em nada, eu fazia 1000 coisas ao mesmo tempo. Então, chegou um ponto que eu falei assim, bom, se eu não focar agora, eu não vou conseguir ser bem-sucedida em nada, porque eu tô, assim, era dando tiro pra todo lado. Mas eu tava aproveitando minha estada em São Paulo. Eu falei, eu não sei se vai dar certo a música, se não vai dar. Eu não queria desistir da música, só que ao mesmo tempo a farmácia eu tava aproveitando, né? Que eu tava em São Paulo mesmo pra fazer essa pós-graduação que eu sonhava. E aí acabou que quando, em 2010...
eu acabei entrando no grupo do Fernando Sorocaba, na época, né? O Sorocaba falou assim, ó, de tudo isso que você faz aí, sai de tudo, só o Wolf Maia, que é bom você continuar, mas de tudo isso, espera, porque... Entendi. E violão, fazia violão, ele falou, continua no violão e no Wolf Maia, porque isso vai te ajudar no palco de qualquer maneira, mas de resto, você não vai ter tempo pra nada e não vai te agregar pra música, que é o que a gente precisa fazer. E aí, a partir de 2010, eu participei de um DVD do Fernando Sorocaba, né, solo, na música 6 de janeiro de 2003. Como? 6 de janeiro de 2003. 6 de janeiro de 2003. É uma música bem bonita. A gente gravou aqui em Curitiba, por sinal. Esse DVD, o Bola de Cristal, que eu participei. Ah, que foi no Ópera de Arame? Foi, né? Foi. Não. Campina Grande. Hã? Campina Grande. Ah, foi em Campina Grande. Campina Grande, foi em onde... Campina Grande. Tá. E depois foi o... Depois foi esse daí, né? Do Ópera de Arame. Do Ópera de Arame, exatamente. Que foi tudo planejado, aquelas filmagens. Sim, a gente participou desse também, com a música Perdeu. Daí já foi Taeme Thiago mesmo. E aí, em 2011, no início de 2011, o Fernando Sorocaba formou a dupla, né? E o Fábio, meu marido, por sinal, que não era meu namorado na época, eles formaram a dupla Taeme Thiago. Tipo, tinha tudo pra dar errado, né? Porque é algo formado, que não tinha um histórico juntos, não era irmão, tudo. Mas eu falei, vamos ver no que vai dar, né? E desde a Ai Que Dó, a música foi um sucesso. Eu quero falar sobre isso, mas antes eu queria dizer que nós temos aqui um quadro que é para quem você toca o sino. Quem na tua vida você gostaria de tocar o sino, e literalmente tocar, que marcou antes, ontem, hoje, a tua história? Nossa, é difícil dizer uma pessoa só, Não precisa ser um, pode ser dois, no máximo três. Minha mãe, que sempre me apoiou, acima de tudo, e que sempre exigiu da gente o máximo que a gente poderia dar. Que tudo que a gente fizesse bem feito. E por um tempo a gente pensava assim, nossa, mas é muito generalzona, né? Ela exige muito da gente. Existe o 10 é pra ser tirado. Essa frase sempre martelou na minha cabeça, que ela sempre falava. Ela sempre falava como é que era? Se existe o 10 é pra ser tirado. Por que não tirou o 10? Entendeu? Já viu que você errou? Era sempre assim, quando chegava da prova. Tirava 9,5, não era nota pra ela. Caramba. E, ao mesmo tempo, hoje eu agradeço por ela ter educado a gente dessa maneira, porque todo mundo deu o que presta em casa, graças a Deus. As três se deram bem na vida e ela educou sempre a gente com muita educação e com base cristã, sempre indo até a igreja e sempre ensinando a gente a fazer tudo que a gente escolhesse fazer com o nosso coração. E, principalmente, ela sempre apoiou os nossos sonhos. Independente se fosse música, se fosse isso, se fosse curso de modelo que eu já fiz. Tudo ela apoiou. Ela comprou o sonho, contanto que estudasse, tá? Ah, é? Sempre tinha que estudar e tinha que ir bem na escola. Que legal. Se enquanto estivesse indo bem na escola, você podia fazer o que quisesse. E ela apoiava, ela sempre estava lá para apoiar. Ela e meu pai. Então, já toco o sino pros dois. Tá bom. De uma vez, meu pai e minha mãe. Porque não foi minha mãe sozinha, Vamos falar não. o Meu nome pai também. da sua mãe? Sueli e Gilberto. Tá certo, tá Sueli aí. e Gilberto Mariotto. Dona Sueli e seu Gilberto, tá aí tocando o sino para... Mais alguém? As minhas duas irmãs, a Priscila e a Gília, que são minhas melhores amigas. Porque são junto amigas. com a minha mãe. E são meus portos seguros para tudo que acontece na minha vida. São elas, né, que me acodem, que eu sei que eu posso contar, posso fazer a pior coisa do mundo, que eu sei que com elas eu posso contar, entendeu? E eu vou escutar o que eu preciso escutar. Elas são maravilhosas e são minhas principais referências de vida, porque imagina, uma 4 anos mais velha, a outra 2 anos mais velha. Então, tudo eu fui me baseando nelas na minha vida. Eu sou a caçula. Ah, tá certo. E a gente tem uma união muito grande, apesar da mais velha morar na Alemanha, né, há mais de 20 anos. A Priscila morar aqui em Curitiba, faz muito tempo que a gente não mora juntas, né? Mas a gente tem uma conexão muito forte, nós três. Muito forte, assim, que é divina mesmo. Entendi. Bom... E o meu marido também, vai. Claro. O Fábio, que é pai das minhas filhas. E é um pai, assim, sensacional. Se eu tivesse que escolher, escolheria 1000 vezes ele para ser pai das minhas filhas. E é um marido maravilhoso também para mim, graças a Deus. A gente tem as dificuldades do casamento, como todo mundo tem, claro. Mas ele é uma pessoa, assim, sensacional, de um coração maravilhoso. Eu tive o prazer de conhecer o Fábio, porque... Para quem não sabe, eu tive o prazer, a alegria de ser o ministro do casamento. A gente fala, fez o casamento. Fiz o casamento de vocês dois. Fez o casamento, claro que fez. Fiz o casamento da Taeme e do Thiago. Thiago? Fábio. Sabe da história? Você lembra da história? Lembro da história. Ia ser uma das engraçadas que eu ia contar, hein? Então não vou contar.
Porque algo aconteceu, Taeme e Thiago na hora do casamento. Conto depois. Vamos voltar lá atrás. Vamos. A história, você falou do Fernando Sorocaba. Isso. Que também eles mudaram, mudou o Fernando. O Sorocaba, Mudou. Sorocaba continua. Sim. E o Fernando mudou. Sim. Você também teve essa história. Também, tanto que a gente gravou, né? Foi com o Servo que a gente gravou o seu DVD, né? Isso, foi o primeiro que teatro. foi o Paz e Luz lá no Rio de Janeiro. Nossa, que foi lindo demais. Lindo demais. Inclusive foi indicado para o Grêmio. Mas você falou que entrou com o Fernando Sorocaba. Ele pediu exclusividade no trabalho. É isso? Não, exatamente. E o que significava isso? Porque você já saiu para show ou você se dedicar em compor, em ensaiar? O quê? Para me dedicar 100% à música mesmo. Porque ele percebeu que eu fazia 1000 coisas ao mesmo tempo e que se eu não focasse, eu não ia conseguir fazer bem feito nada. Então eu tinha que focar minhas energias naquilo. E foi o que eu fiz. E aí, na época, eu lembro que eu ganhava R$1.080 na farmácia de manipulação para trabalhar, né? E eu falei assim, Sorocaba, então, o duro é que assim, eu ganho 2 mil... Ai, olha que pecado. Eu falei, Sorocaba, eu ganho R$2.000. Eu falei, eu ganho R$2.000 na farmácia e eu preciso me sustentar. Eu realmente me sustentava. Claro. Né? Eu falei, eu preciso me sustentar, então para eu sair da farmácia. Ele falou, então tá bom, vou te pagar esses R$2.000 para você se dedicar 100% a isso. Eu falei, então tá bom. Agora Sorocaba, acabou de descobrir que eu ganhava R$1.080. Ela deu migué aí pro você, ó, tá bom? É que eu fiquei com vergonha de falar que eu ganhava R$1.080, né? Porque eu falei, meu Deus, ele vai saber que eu ganho R$1.080. Mas enfim. Que legal mas saber. Eu amava, era o meu primeiro emprego na Claro. farmácia. Meu Deus, eu tava super orgulhosa. Olha, gente, se vocês que escutam e veem Taeme e Thiago Pós-ídolos, hoje, né? Nacionalmente conhecidos, olha que história interessante. Essa partilha, sem receio de contar. Não de tem, como tudo começou, né? Trabalhando por R$1.080. E descontado dava uns 800 e pouco no final das contas. Isso foi em 2009, 2010. Entre 2009 e 2010. Tá, agora já nova fase. Contratado do Fernando e Sorocaba. Isso. E aí aconteceu que, primeiro, como é que é ter um parceiro? Qual era o critério para chamar o parceiro, no caso, Taeme e Thiago? Então, o que aconteceu ali? Eu participei dessa música 6 de janeiro de 2003 e eu cantei com o Fernando. Eu acho que foi ali que eles viram eu cantando com o menino e acabaram tendo a ideia de formar Taeme e Thiago. Eu acho que foi bem ali, porque o Sorocaba ele tinha uma vontade de fazer o Lua Santana de saia, que ele falava, né? Que ele queria fazer uma menina cantando como Lua Santana que ele tinha lançado. Mas acabou que, no final das contas, eles falaram, o que você acha de formar? E o Fábio falou que foi sugestão dele também, tá? O Fábio já participava porque o Fábio era sócio da FS na época, né? Do Fernando Sorocaba. E o Fábio já participava. Não tinha nada com ele, mas ele já participava. E ele falou também, eu acho que é legal chamar um menino e tal. E aí, como eles já tinham era José Lázaro, né? O Thiago, como compositor lá do grupo deles, que ele já compunha. Porque eles são uma fábrica de composição, né? Sim. É impressionante. O Sorocaba, nessa época, ele estava em primeiro lugar. Ele ficava sempre nas primeiras posições lá do ECAD, sabe? Ele compunha muito, 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 né? E aí, ele reunia muitos compositores. E o Thiago, eles conheceram ele ali. Aí ele falou, olha, seria bem legal se de repente pegasse algumas músicas do Thiago, que era José Lázaro, né? Sim. Do Zé Servo, que eles chamavam. E pra Taeme gravada. Eles falaram, por que não formar uma dupla? Daí eu falei, mas dupla, gente, será? Falei, eu tinha dupla com a minha irmã, mas eu nunca cantei com menino. Falei, não sei se vai dar certo isso. Nem conheço ele, né? Que eu não conhecia ele, né? A gente até tinha cruzado, a Érica tá aqui comigo, a Érica é minha assessora na época. E a gente se cruzava em alguns eventos, né? Que a gente fazia, assim, mas a gente não tinha amizade com ele, né, Érica? E aí eu falei, não sei se vai dar certo. Eles, confia, vai dar certo. O menino é muito bonzinho e tal, né? Ele é muito gente boa e tal. Eu falei, não, beleza, vamos lá, né? E aí, desde a primeira música, se juntou os dois, desde a música Ai Que Dó. Ai Que Dó. A gente lançou a música Ai Que Dó em janeiro de 2011. A gente foi fazer show, a gente lançou a música antes de fazer show. A gente foi fazer show em agosto só, que a dupla passou a existir em agosto de 2011. Entendi. E assim, a música logo de cara já explodiu no Brasil inteiro. Ai Que Dó. Eu nunca imaginava. E aí foi indo. E aí chegou um momento que ele decidiu que ele queria fazer carreira solo. Entendi.
Então, a música que estourou foi Ai Que Dó. Foi a primeira. A primeira. Mas não, graças a Deus, tiveram outras em Não, seguida. depois tiveram outras. Foram várias. O que deu errado com o primeiro? O que aconteceu? Na verdade, assim, a gente gravou uma música que eu não queria gravar, que era uma música que falava muita besteira. Qual era? Ai. Ué? Aqui, posso falar? Pode falar. Chamava Foi Daquele Jeito, que o Lucas Luco acabou gravando depois. Tá. Mas falava uns palavrão, tal, uma coisa que eu não... Não correspondia Eu já a você. pensava nos meus filhos depois escutando. Eu falava, Entendi. eu não quero que filhos meus escutem eu cantando essa Tá. música. E não é, eu falei, se for pra eu fazer sucesso, tendo que lançar esse tipo de música, a gente tinha um público infantil muito grande. Tá. Eu falei, eu prefiro não fazer. Entendi. Era o que eu tinha, sabe? Legal. Na minha cabeça. Tinha ou tem ainda esse princípio? Tenho que esse bom. princípio ainda. Quando eu gravo alguma coisinha assim de moda, eu gravo meio que contra a vontade, sabe? Mas Tá. às vezes a gente tem que gravar alguma coisa, né? Enfim, mas não nesse nível. E aí, na época, ele falou, não, vamos gravar, vamos gravar. O antigo Thiago. O antigo Thiago. Eu falei, beleza, vamos gravar pro carnaval, dizendo que é uma música de brincadeira pra carnaval. Eu falei, mas essa música não vai fazer parte de nenhum CD, nenhum DVD, nada. Tá. Falei, não quero. Falei, vai ser uma música de brincadeira pra carnaval. A gente lançou a música ficou em primeiro lugar no Rio de Janeiro. Só... Lançou. Eu ia falar só podia. É, porque o povo gosta, né? Tem muita gente que gosta desse do fervo lá, né? E aí, eu falei, ai, meu Deus, que eu temia, porque eu não queria que a música fizesse sucesso, né? Eu lembro que eu recebi uma mensagem do Daniel, cantor, Certo. meu amigo. Ele mandou mensagem falando assim, nossa, Taeme, o seu DVD era o único que eu colocava a Lara pra assistir e que eu ficava despreocupada, que eu poderia deixar. E você vai, você me grava uma música dessa. Nunca vou esquecer. Nossa, eu tava no hotel lá na Bahia quando ele mandou essa mensagem. Eu falei, ai, meu Deus. Exatamente, porque era também o meu o teu princípio. temor e sua preocupação. Eu não queria isso, entendeu? E aí ele falou assim, nossa, você não precisava disso. E eu fiquei tão mal, tão mal. O Daniel ajudou a dar uma... Daniel, vamos ver um dia. separada, Convidado aqui para estar conosco também, o grande amigo. Daniel é um querido, meu Deus do céu. Só que foi bom que ele falou isso, eu falei, eu realmente não quero e tal. Eu liguei pro Sorocaba, falei, não quero. Essa música não pode fazer parte de nada e tal. E a gente ia gravar um DVD. Em seguida, tava tudo pronto, tudo ensaiado para esse DVD. E aí, ia ser onde? Ia ser no interior de São Paulo, perto de São Carlos. Tá. Ia ser no aeroporto particular, lá, mas coisa mais linda do mundo. O tema era aeroporto mesmo, do DVD. Nossa, ia ser perfeito esse DVD. E aí Olha a treta, gente, olha a treta. Aí eu lembro que o Zé Servo me ligou, né? O Thiago Servo me ligou e falou assim, ó, se a música não entrar, eu não quero mais nem saber. Eu falei, olha, a música não vai entrar. Foi daquele jeito, não adianta. Eu falei que eu ia lançar pro carnaval. Não aceito, não quero essa música no DVD. O DVD tá a coisa mais linda do mundo, não precisa dessa música. E aí ele ficou mega estressado, acabou não aparecendo no show. Sério? Que a gente ia fazer. Ah, sim? Ele ficou, No show ficou chateado. de gravação do DVD? Não, num show Num outro show, tá. No final de semana que a gente tinha show E aí, mesmo. como é que você se virou? E aí eu falei, pelo amor de Deus. Ele falou, não, eu vou chegar, mas eu vou chegar atrasado. Tipo, o show tava mega atrasado. Ele falou que ele ia chegar atrasado e falou assim, ó... Eu vou acabar chegando, sim. Eu fretei um avião aqui, vou chegar atrasado. Mas, ó, já vou avisar que na segunda-feira eu vou me desligar da dupla. Porque eu quero fazer outras coisas. Eu não tô feliz. Ele não estava realizado. Ele falou, não tô feliz com o que a gente tá gravando. Tá. E aí eu falei, tá bom, né? Respeitei. E aí, na segunda-feira, a gente já começou com essa conversa. E aí, a gente tentou... né, falar pra ele, não, vamos deixar pra lá, tal. E ele, não, eu não quero, tal. Só que em seguida ele acabou se arrependendo. Só que aí a gente foi muito rápido em colocar o outro Thiago. Entendi. E o Thiago Bertoldo, que já tá há 9 anos na dupla, né? Certo. A gente colocou em seguida, assim, muito rápido. Não dá pra esperar. Não dava pra São esperar. decisões rápidas. E aí ele falou, não, se arrependeu. Mas aí já não tinha mais tempo, não tinha mais. como a gente falar, não, a gente já tinha anunciado que a dupla tinha se separado e já tinha colocado outro Thiago. Entendi. Como é que a gente... Não, vamos lá, você vai de novo embora e eu vou colocar de volta o outro Thiago. Não tinha mais como. E aquele DVD, o aeroporto, saiu ou não? Não, a gente não lançou. Não lançou? Nenhuma música, nada. Uma música mais linda que a outra, porque o Thiago Servo é um compositor de mão cheia. Pensa no menino talentoso. E ele Eu sou muito fã dele. Continuou? Ele continuou, ele lançou algumas músicas, sim. Entendi. E a Taeme Thiago continuou também, né? Com certeza. Os Bom, dois. interessante, né, esses históricos. Eu só quero fazer uma memória,
Antes da coisa engraçada, porque eu fico, eu sei que ela vai contar e eu vou morrer de vergonha, como eu fiquei roxo aqui. Mas aguarde. Eu queria saber como é que é a tua expectativa. Você estava gravando um DVD que eu fui aqui em Pinhais. E, Taime, como é que é Acho que foi o Eternize. É lindíssimo. Foi lindo. Vocês capricharam em tudo. Foi lindo. E choveu. Choveu um monte. Eu lembro que eu fui dar uma bênção. Meu coração voltou assim, porque é uma experiência. Como é que você lida com isso? Menino, a gente não estava contando Primeiro, com eu vou dizer uma coisa. Não marca nada em Curitiba, lugar aberto. Taime? Aprenda! Eu já tomei na lata 1000 vezes. Eu falei ponho o que canal aberto, lugar aberto, chove, é frio, não sei o que lá. Mas como é que você se virou aquele dia? Era o DVD? Era o DVD Como é o nome? Eternize. Era um dos... Eternize, gente. Maravilhoso. Dos maiores da nossa carreira. Isso, fantástico. Como é que foi? Menino, aquele dia não podia chover de jeito nenhum mesmo. Porque o palco, ele era muito liso. Ele era tipo um vinil. Era. Não sei se você lembra. Lembro. Então, assim... A única coisa que não podia acontecer era a chuva. E acabou acontecendo, enfim. Mas ficou tão lindo mesmo o resultado. Só meu cabelo que ficou terrível, né? Para, não. Mas, o assim, resultado ficou lindo. É que eu cheguei lá, o Fábio estava nervoso, porque estava frio. E ao mesmo tempo o pessoal com tocos, tira a touca. Dezembro e um frio insuportável. Em dezembro, o auge do o pessoal verão. de blusa, o pessoal de guarda-chuva. Capa de chuva. Mas assim, ficou lindo no final das contas, porque a chuva deu um efeito especial em várias músicas. Foi um DVD mais romântico. Então entendi. Tanto que assim, era muito pegada a Marília Mendonça, porque a Marília Mendonça era viciada nesse DVD. Ela falou pra mim várias vezes, ela que amava legal. o DVD Eternize, ela cantava de cabo a rabo. Entendi. Todas as vezes que eu encontrava com ela falava desse DVD. E realmente porque era uma pegada mais romântica, esse DVD. Então, essa questão da chuva ajudou. Só o cabelo mesmo que não ajudou, mas de resto ajudou muito. E as danças que a gente sempre foi muito performático na Taime, Thiago, né? Os músicos dançavam tudo e acabava que, por estar muito liso o vinil lá, a gente acabou não conseguindo fazer tudo que a gente queria, mas de resto não atrapalhou em nada. Certo. Foi lindo. Bom, você também é compositora, né? Para você compor, nem tudo que você compõe, você grava. Nem tudo que eu... Sim. Certo. Nem tudo. Para você gravar alguma coisa, quais são os critérios? Para você escolher sua ou de alguém? Tem que ter a identidade do projeto. Primeira coisa, tem que ter a ver com o que a Taime Thiago sempre passou, com a verdade da Taime Thiago. Assim como essa foi daquele jeito, não achava que era a nossa verdade. Tá. Né? Tanto que teve a discórdia, né? A música da discórdia. A música da discórdia. E a música estourou depois com o Lucas Luco, viu? Estourou. No Brasil inteiro. Mas você não se arrepende? Não me arrependo. Acho que tudo acontece porque tem que acontecer. Eu entrego a minha vida muito nas mãos de Deus sempre. Eu acho que nenhum fio cai da nossa cabeça mesmo. Concordo, se não for da vontade dele, entendeu? E como eu entrego mesmo tudo, eu passei com muita serenidade essa questão. Eu fiquei com muito medo. Eu poderia ter desenvolvido uma síndrome do pânico, eu poderia ter desistido na época, claro. quando ele decidiu sair. Sim. Só que eu fui muito serena e consegui resolver tudo da melhor maneira possível, porque foi vontade dele. Claro. E a gente atendeu a vontade dele, não foi uma decisão minha. Então, meu coração estava em paz, entendeu? Em relação a isso. Mas, assim, para eu cantar uma música, eu preciso me identificar. E eu acho que ela tem que ter o que o público tá buscando hoje, né? Tá. A gente tem que unir isso, a gente tem que unir um papo e um arranjo que o público tá curtindo escutar, a gente tem que estar atento, senão você não vai fazer sucesso. Hoje em dia não adianta você gravar só o que você gosta, pronto, você tem que pensar no que o povo gosta. Mas é claro que tem que rolar essa identificação também da nossa parte. Por exemplo, o que você sente que o público hoje... Qual a tendência hoje? Eles gostam de música romântica, sim. Certo. A música romântica nunca cai, né? Tanto que a gente vê em Spotify e tudo. Eles gostam muito de escutar as músicas românticas. Mas eu acho que é um mix de um papo romântico com essas músicas animadas de dançar. O povo gosta de esquecer os problemas quando vai no show da pessoa para dançar. Então, eles não gostam tanto da música romântica, lenta, aquela música bem romântica, melosa, pro show. Tanto que tem muito show que eu tenho que tirar grandes hits da Taime Thiago. Eu tiro do show quando eu percebo que é um show numa balada, numa casa fechada, que o povo tá querendo muito animação, né? Entendi. Dançar. Mas a maioria curte
esse estilo que junta o papo romântico, que todo mundo se identifica, que já passou por aquela situação, com o arranjo dançante. Isso funciona bastante. Mas não existe a fórmula certa do sucesso. Não existe. Eu vou dizer para você, eu como padre, eu percebo isso. Por exemplo, eu tinha preparado um show agora para o final de semana que me pediram um show mais orante. E lá vou eu com a banda, um show mais orante. Sim. De repente, eu percebi que o povo começou. Eu falei, não, para aí, 21 horas. E vai para um negócio mais orante. Eu falei assim, se eu tivesse do outro lado, eu ia embora. Eu pensei. Falei, quer saber de uma coisa? Mudamos. Aí colocamos as músicas mais animadas. O show foi uma benção. Essa que é a questão. Você tem que ter a percepção. Duro que nem sempre você consegue mudar na hora, né? Às vezes eles encomendam um show e depois tem que aparecer outro. Eu imagino vocês, né? É porque tem que ter GC, etc. É complicado. Sim. Mas que bom que você tem essa percepção. E você falou, você escolhe o repertório? Não, só eu, né? O Thiago também, né? Não, mas os dois juntos. Dois. Somos nós dois. Em comum acordo sempre. Não tem nada de, eu só decido, ele decide. A gente se respeita muito nisso. O Thiago é uma pessoa sensacional. O Bertoldo, assim como o Servo, também era. E também né? Porque não morreu. Inclusive, ele tá participando de um reality agora, chama Grande Conquista. Eu tô torcendo por ele, né? Tem que torcer, legal, né? Claro. Mas a gente escolhe tudo em comum acordo mesmo. E até em show mesmo, a gente consegue ter essa dinâmica de mudar, de sentir o show, porque a gente é de baile, né? A vida inteira cantando em banda baile, eu e ele. Entendi. E a banda toda também. Então, a gente percebeu que o povo tá gostando de modão. Vamos lá, aumenta modão. A gente vai puxando. Você muda no meio? A gente consegue, a gente consegue. Legal. Isso a gente consegue, eu e o que tem um Thiago. repertório grande, né? Então... Mas pelo fato da gente ter essa malícia do baile de muitos anos, né? Muitos anos de carreira, né? Eu canto há 30 anos. Verdade. Então, acaba tendo uma bagagem. E ele também há muitos anos. Não é só os anos de Taime Thiago, como as pessoas pensam, né? Não comecei aqui, eu já comecei faz tempo. Bom, Taime, agora eu quero falar da esposa mãe. Como é que você conheceu o Fábio? Eu já peguei lá que você conheceu o Fernando Sorocaba. Eu acho que era o antigo Fernando. Não, já era novo. Já era novo? Já era o Fernandinho, já o Inclusive, Zor. eu fiz o casamento também. Exatamente, Alguns dão certo, outros não dão. Eu ia falar isso, que não deu muito certo, mas tudo bem. Tá, mas... Foi lindo, eu assisti. Tá, e aí você conheceu... Não, o Fábio trabalhava lá. O Fábio trabalhava lá, Tá. E quando eu conheci, imagina, jamais eu ia olhar pra qualquer um deles, né? Claro. Jamais, meu foco era totalmente outro. Profissional. Só que o Fábio conta uma história muito interessante. Que ele falou que quando eu entrei... Prometo que eu não vou contar pra ninguém. Quando eu entrei na sala de reunião a primeira vez, eu acho que a Érica até inclusive estava comigo, né? Porque foi a Érica que fez o contato com o Sorocaba, tá? Então você foi foi ela Cupido. que fez. Ela foi. Com o Sorocaba. Não com o Fábio. Não com o Fábio. O Cupido profissional do Time Thiago foi ela mesmo. Tá. Ela fez o contato com o Sorocaba, né? Tá. Pra eu entrar lá. Mas com o Fábio, o que aconteceu? Eu entrei numa reunião, eu e ela, né? Pra conversar com o Fernando Sorocaba e com o Fábio na época, né? E o outro Fábio também. Eles eram em 4 sócios. Quando eu entrei, disse que o Fábio olhou pro Sorocaba, ele não sabia nem falar meu nome, tá? Ele não sabia. Ele demorou muito tempo pra ele aprender meu nome. Ele falava meu nome tudo errado. Você aceita um café? Meu marido. Eu até aceito um cafezinho. Um cafezinho, por favor. E com aí... açúcar, adoçante ou... Puro, pode ser. Puro. Você não ia falar se era com açúcar, você não ia falar na frente de todo mundo. Não, então pode colocar 2 gotinhas de adoçante. Tá bom. Não sou tão saudável assim. O puro é com bolinho. Mas, enfim... O Fábio. Tá. Nós entramos em reunião, né? A primeira reunião que eu fiz com o Fernando Sorocaba, com os sócios, né? Com os 4 sócios lá. Eu entrei e disse que ele olhou pro Sorocaba e falou assim... Essa menina vai mudar a minha vida. Foi a primeira frase que ele falou. Só que ele era comprometido na época. Eu também era comprometida na época. Tá. Mas né? não Com outras comprometimento de casamento. Não. Tá. Namorava. Ele namorava, eu namorava. É que eu tenho que dramatizar também um pouco, né? Vai. Não. Namorava. E ele falou isso, ele falou, não sei porquê. O Sorocaba falou assim, você tira o olho, porque aqui é 100% profissional. Tá. Você nem olha. Ele falou assim, não tô falando que eu vou olhar. Ele não sabia nem falar meu nome, não sabia. Só que ele sentiu isso. Entendi. E o Fábio, ele não é de falar. A Érica conhece, ele não é de falar. E ele falou assim, eu falei isso pro Sorocaba. E o Sorocaba falou, você tá ficando doido, de jeito nenhum, você não fala nada. Tanto que eu nunca soube, nunca nem sonhei. Certo. Eu fiquei sabendo que ele sentia alguma coisa, assim, quando eu terminei o namoro.
E eu comecei a fazer uns shows com o Fernando Sorocaba, a Taime e Thiago, para divulgar, né? Aproveitar que eles estavam em fase de show. A gente estava de férias e eles estavam em fase de show em praia, né? Na época. E a gente foi participando dos shows, né? Eu e o Thiago, antigo, desses shows. E ele pegou e o Fábio ia junto. E aí uma camareira, a Sandra, na época, que ela foi a cupido total. Ela chegou e falou assim, Taime, então... O Fábio, o da Lua, na época, né? Falava da Lua. O da Lua, nossa, ele é apaixonado por você. Eu falei, você tá ficando louca, Sandra? Eu falei, da Lua, meu empresário, tá ficando doida, jamais, né? Porque ele nunca nem tinha olhado, assim, pra mim, nem eu pra ele, né? Tô falando, Taime, ele é apaixonado por você. Agora que você largou, né? Eu posso falar, ele também tá terminado e tal. Ele também tinha terminado no início do ano. E eu falei assim, sério? E ela ficou... Eu lembro que aquele final de semana inteiro falando na minha cabeça. E eu tava muito mal. Porque, na verdade, tinham terminado comigo, né? Não fui eu que terminei. Tinham terminado. Eu tava muito triste, muito sofrida. Muito, muito, muito. E aí, eu acabei desabafando com ele. Ele acabou vindo no quarto. Tava eu e a Sandra. A Sandra continuou no quartinho do ônibus. Entendi. E a Sandra lá na cama, assim. Ele sentou do meu lado. Ficou nós três sentados na cama. Até que a Sandra dormiu. Pá! Capotou. E ficou nós dois na caminha. Nós três na caminha, né? A Sandra dormindo. E eu desabafando com ele. É porque eu tô sofrendo e tal, não sei o que, não sei o que. E ele, nossa, ele já tava o final de semana inteiro tentando conversar comigo. Eu não dava lado. Até que eu cheguei e falei assim, Fábio, o negócio é o seguinte, da Lua, né? Da Lua, o negócio é o seguinte. Nunca vai dar certo se a gente ficar. Eu não sou menina de ficar, pra começar. Se eu fico, eu namoro. E outra coisa, se por um acaso meu ex pedir pra voltar comigo, eu vou voltar porque eu gosto dele. Olha aí! Eu fui sincera. Eu falei, então assim, pode até ser que eu fique com você. Toca o sino, sacristão. Olha a verdade ali, gente. Você não mentiu em momento algum. Nenhum momento. Eu falei assim, olha, ser bem sincero, o que acontece comigo é que a pessoa larga de mim, mas depois ela sofre que nem uma louca. Eu tenho o dom de fazer homem sofrer. Porque eles se arrependem de ter largado de mim. Aí eu fui Convencida. 100% sincera. Não, mas acontece. Todos falam, não, porque vão me jogar da janela. Todos os meus ex-namorados foi assim. Olha aí. Acontece de terminar e depois se arrepende. Aconteceu, é sério. Eu tô falando por conhecimento mesmo. E aí ele falou, não ligo, tal, porque eu também tô solteiro, tal. Eu falei, olha, Fábio, você que sabe. E ali a gente acabou ficando. Entendi. Nunca vou esquecer. A gente acabou ficando, só que acabou que em seguida eu voltei pro meu ex. Você voltou pro ex? Aham. Mas você tinha avisado, então... Ele pediu pra voltar comigo, acabei voltando. Nossa Senhora. E eu fiquei uns meses e acabou não dando certo. Não teve, acabou não... Com o teu ex? Acabou não rolando mesmo, sabe? E aí, um tempo depois, que eu já tava solteira de novo, o Fábio continuava solteiro. Eu soube que nesse meio de tempo, eu vi, né? Ele emagreceu 15 quilos, ele sofreu um monte por mim. Sendo que, assim, eu mal tinha ficado com ele. Entendi. Entendeu? A gente não tinha tido um relacionamento, nada. Entendi. E só que ele se apaixonou, porque ele, na verdade, já era encantado comigo desde lá de trás, que eu não sabia, né? Desde quando você chegou. E ele acabou ficando muito mal, muito mal, muito mal. E aí eu fiquei sabendo que ele tava super mal, que tal, não sei o que, não sei o que. E aí quando eu terminei, ele ficou sabendo depois de um tempo e ele me procurou. E aí a gente decidiu tentar dar uma chance e estamos até hoje, nunca terminamos. Gente, história bonita, né? História muito Desde bonita. 2012. Desde 2012. Aí, chegou a hora de contar uma coisa engraçada que aconteceu. Eu fico constrangido, mas eu quero que você conte. Que eu provoquei aqui, inclusive. Porque, gente, para pensar. Todo mundo vai falar, Taime e... Thiago. Taime e Thiago. Ainda mais que a gente já tinha gravado com você, né? A gente tinha Essa gravado um DVD. Obrigado por ter ido. Foi Deus quem fez você. Maravilhoso. Música lindíssima. E gravamos lá. O Fernando Sorocaba gravou. Também Thiaguinho e Taime e Thiago me deu a graça de estar lá, gravando essa música lindíssima. Mas chegou o dia do casamento. E no dia do casamento, eu na sacristia, o que aconteceu? Ela estava linda. Diz que ele treinou. Taime, Fábio, pra ele não errar. Diz que ele falou que ele treinou um monte. E até a assistente dele contou que estava junto com ele, que ele ficava treinando. Taime, Fábio, pra ele não errar. Praticamente na hora das alianças, ele... Taime,
Tiago, deu mas eu ria tanto, gente. Eu treinei tanto pra isso não acontecer. No meio do casamento, ele falando... Gente, eu não conseguia me concentrar de tanto que eu ria. Mas é um ataque de riso, assim, que eu fiquei uns 5 minutos rindo sem parar, que ele ficou sem graça. Mas eu nunca esperava isso, né? E aí a gente riu muito, mas foi muito divertido, porque aquela tensão do casamento acabou indo embora, entendeu? Ficou Verdade. tudo mais leve quando aconteceu. Mas eu fiquei com muita vergonha. E você acredita que eu Até hoje eu dou risada lembrando. Porque a gente tem um manual, né? É Sim. o ritual. E eu coloquei escrito Taeme e Fábio. E colocava, porque primeiro, não sei se você sabe, no casamento se fala o nome da mulher depois do homem. Aham. Porque se fosse Fábio e Taeme, eu não erraria. Mas tinha que falar Taeme e o Fábio, Tiago. E aí eu escrevi. Mas na hora, ela linda, maravilhosa. E olhei e falei, e agora você diz Taeme e Tiago. Ela deu aquela risada. Nossa, gente. A igreja inteira, né? A igreja inteira riu. A igreja inteira. Todo mundo riu, todo Mas mundo. não canse de pedir desculpas. Não, foi muito legal, foi muito legal. Vamos Fica lá. tranquilo. Toca o sino, sacristão. Bom, e como é que você concilia? Aí você casou, graças a Deus, porque é muito importante que o Fábio entende o seu mundo como cantor, o seu mundo artístico, né? Sim, sim, exatamente. Até queria colocar isso quando eu bati o sino pra ele, porque além de ser meu marido, né, meu sócio na vida, ele é meu sócio na Taeme Thiago também, ele é nosso empresário, ele me entende. Eu sei que é um grande desafio pro marido entender que a esposa tá ali, exposta no palco, e que eu não tô nos finais de semana, e que eu não tô ali também pra cuidar das minhas das nossas filhas como uma mãe tradicional aos finais de semana, mas eu sou muito presente durante a semana, muito, na vida delas. E ele respeita muito isso, sempre respeitou, sempre apoiou o nosso sonho, ele sempre quis que a gente fizesse cada vez mais sucesso. E isso é algo que mais me encantava com ele, era isso, sabe? Ele torcer tanto por nós, assim. E, enfim, ele é incrível, realmente. Aí veio... Você tem 2 filhas. Sim. A primeira filha, como foi este processo da primeira filha? Então, a Liz veio em 20 de abril de 2019, um pouquinho antes quando eu tomei a decisão de engravidar, né? Que eu conversei com o Fábio falou, não, vamos sim, ele também tinha sonho de ser pai. E aí a gente começou a tentar engravidar, a gente engravidou logo de cara, foi muito rápido, mas aí eu tive uma perda gestacional. Exato. Né? Da primeira, que era a Yasmin. Daí foi mega traumático, né? Só que eu tenho uma história que eu falo que... não é nem história, na verdade, assim. Eu acredito que as coisas aconteçam, sempre falo pra você que eu confio muito nos planos de Deus na minha vida. Tudo acontece, porque tem que acontecer mesmo que seja algo ruim. E isso aconteceu porque eu tenho certeza absoluta que eu tinha a missão de ajudar muitas mães a realizarem o sonho de ser mãe. Entendi. Porque muitas mães, milhares, mas milhares mesmo, me procuravam diariamente para perguntar o que você fez, porque eu perdi também e eu não sei por onde começar. Outra falava assim, eu acho que Deus não quer que eu seja mãe, porque eu já perdi 5 vezes bebê. A filha da minha funcionária, eu vivi esse milagre. Filha da minha funcionária na época, ela já tinha perdido 3 bebês, sendo que 2 era tipo de 9 meses. Entendeu? De fazer velório, tudo pro bebê. E aí eu falei, Maria, ela já pesquisou trombofilia? Aí ela falou assim, eu não sei, porque eles são mais simples, são do interior e tal. Aí do Pernambuco. Eu falei, vamos fazer o seguinte, eu quero que ela faça uma consulta com o meu médico de trombofilia, com o meu. Certo. Falei, não precisa se preocupar com gasto, com nada, eu quero que faça a consulta com ele online. Nem tinha consulta online, mas aí como era de muito longe, fez a consulta online na época. E o meu médico passou vários exames para ela fazer. A menina descobriu que tinha uma questão, engravidou em seguida e ela tem a Ive dela, que é a Ive também. Ela tem a Ivinha dela, que tem 1 ano e 1 mês agora. E eu sei que foi por minha causa. Que benção. Se eu não tivesse passado por isso, eu nunca que eu ia saber orientar a Maria, que eu ia fazer, ai, que dó que aconteceu isso. Só. Eu ia saber da história dela, mas eu não ia saber orientar. E isso eu fiz com milhares de mães. Eu arrisco dizer que são milhares. E o tanto de mães que chegaram em mim e falaram assim, Taeme, eu tenho meu arco-íris por sua causa. Muito obrigada. Que legal. E aí eu entendi o porquê do sacrifício da minha. Por que a Yasmin não veio? Porque tinham que vários nascer. E assim... Tem uma história muito linda que com Jesus. Muito linda, muito linda. Conte-nos, por favor. Um sonho que eu tive. Gente, é impressionante. Eu acompanhei a Taeme neste momento
em que ela teve a perda, depois a primeira gravidez. Sempre eu me sempre estou apoiando. acompanhando. Mas conte-nos sobre essa experiência com Jesus. Olha, foi uma das mais incríveis na minha vida, assim. Foi, tipo, se algum momento eu tinha... Nunca questionei a existência, né? Mas se algum momento eu questionasse, nesse momento, com certeza, eu teria certeza de que ele existe mesmo e, enfim. O que aconteceu? Eu tinha acabado de perder neném. Eu voltei a cantar, assim, uma semana depois. Eu já voltei a fazer show, porque, enfim... eu precisava esquecer aquilo, eu estava super bem Tinha que também. esperar e a vida continua. E a vida continua, né? Minha equipe não tinha culpa de tudo aquilo que tinha acontecido. E aí, em seguida, assim, sei lá, acho que foi uns 10 dias depois da minha perda gestacional, ainda muito mal, vivendo aquele luto, eu estava no meu ônibus viajando e escutando louvor, só louvor. Pra conseguir superar, né? Uma amiga minha entrou em contato comigo e falou: Taeme, eu quero te encaminhar um áudio de uma conhecida minha, que ela nesse áudio, enfim, ela encaminhou o áudio para mim. Nesse áudio, ela falava que essa moça chegava no meu camarim e ela baixava na minha barriga e falava: tchau, princesa. E falou isso para mim, falou: e Deus pediu para falar para ela que Deus está preparando o útero dela. Aí eu falei assim: tudo bem, muito obrigada, tal, né? Escutei o áudio, falei: agradece a moça por mim. Ok, né? Até aí, tudo bem. Aí, eu lembro que eu comecei a chorar. Foi um gatilho pra mim. Eu chorava muito, muito, escutando louvor no ônibus da Taime Thiago, deitada na cama, né? E eu adormeci. De repente, começa um sonho. No sonho, eu tava sei lá, metade desse quarto, assim, mas era desse jeito, assim, certo. Comprido. E um quarto escuro. E eu tava sentada, do jeito que eu tô, assim, aqui. E um quarto escuro e uma porta na lateral. Certo. De repente, essa porta lateral se abre, uma luz branca, tipo, que ofuscava o meu olho, assim, que eu mal conseguia olhar. E aí vem um moço, cabelo jogadinho, assim, uma calça, uma blusa, roupas claras, assim, e vem com um bebê, segurando um bebê, olhando. Nossa. O bebê tava olhando pra ele, tá? O bebê não tava olhando pra mim. E vem e traz o bebê e coloca o bebê no meu colo. Esse moço. Certo. Que eu tenho certeza que é Jesus. Sim. Não tenho dúvida. E ele colocou o bebê no meu colo. E aí eu pego o bebê e começo... Yasmin. Eu achei que era a minha bebê que eu tinha perdido. Entendi. Eu achei. Eu interpretei dessa maneira instantaneamente. Sim. E eu cheirava a cabecinha, eu lembro do cheiro até hoje. Eu cheirava assim, ai, Yasmin. Aí ela olhava assim, toda hora que eu falava Yasmin, ela olhava pra mim assim, ó, com uma cara de tipo assim, ó. E eu falava: por que você tá olhando assim pra mamãe? Eu sou só mamãe, é que você não tá me reconhecendo, você ficou muito pouco tempo na minha barriga. Mas eu sou só mamãe. E ela olhava assim com uma cara de me estranhando, no caso, né? Mas aí, beleza, acabou o sonho, eu abraçando ela e tal. E a hora que eu acordei, eu falei: nossa, Deus do céu. Eu falei: que presente que o Senhor me deu, de eu poder ter contato com a minha filha Yasmin. Sim. Nunca ninguém que perdeu o bebê teve contato assim, e eu tive contato e tal. E eu fiquei em paz depois daquele dia. Em paz, que pra mim, eu tinha interpretado daquele jeito. Certo. Tá? Eis que, um mês depois, eu tava grávida da Liz. Né? Aí, quando a Liz nasceu, quando a Liz fez uns 5 meses, mais ou menos, eu lembrei do sonho, e aí eu entendi. Aquela menina do sonho era a Liz que ele tava me entregando. Entendi. Ele tava... Realmente, a menina falou assim, ó, Deus pediu pra te falar que Deus tá preparando. E tchau, princesa, que era uma menina também. Entendi. E era a Liz que ele me entregou. E por que ela olhava com aquela cara assim? Porque eu falava Yasmin. Quando eu chamava de Yasmin, ela olhava e falava assim: eu não sou Yasmin, eu sou a Liz. Eu sou a outra. E aí eu entendi. Mas no momento me confortou, né, para aquele momento de luto, mas depois eu entendi que era realmente um presente de Deus, é Deus me entregando, foi um minha carinho filha. de Deus naquele momento, mas foi um outro significado que Deus estava te mostrando. E aí eu entendi que era Alice, e ele realmente me entregou. Ele mostrou pra menina, o sonho da menina, né, que era a menina falando tchau, princesa, e me entregou mesmo, falando assim: fica que tranquila, legal. Ela vai vir. Ele me entregou, entendeu? E ela veio em seguida. Eu sempre digo, é um momento muito doloroso no rádio, as mães sofrem muito. Mas eu sempre digo: mãe, você se tornou uma mãe de anjo. Sim. E sempre é mãe de um anjinho que foi. E sempre as mães se perguntam: onde estão meus filhos? E você sabe que Santa Faustina Kowalska, que foi aquela de Jesus misericordioso, no diário espiritual, ela teve uma visão
que eu queria muito que as mães soubessem disso. E que ela esteve diante do trono, ela esteve no inferno, esteve no purgatório, esteve diante do trono de Deus. E Jesus disse: você está vendo esses anjos que estão em torno do trono de Deus? Ela falou assim: sim. O que foi? Essas são as crianças que morrem no útero das mães. Elas sempre veem Deus constantemente, que são os anjos prediletos de Deus. Então, quando eu li isso no diário de Santa Faustina, então eu falo para você, Taeme, e falo para todas as mães que perderam. No trono de Deus, os anjos mais próximos são aqueles que morreram no útero da mãe. Isso para sempre vou lembrar disso, porque eu tenho 4 anjinhos. 4. Então você é 4 vezes mãe de anjo. Eu sou 4 vezes, eu sou 6 vezes mãe e 4 vezes mãe de anjo. Cuidado que você pede, que os teus anjos lá pedem diretamente para Deus. Você Verdade. tem poder de oração. Não sabia que eram 4. 4 meninos, você acredita? Foram 2. Antes da Yasmin? Foram 2. Foi a Yasmin e mais um. E aí teve a Liz. E aí... Porque foi assim, eu perdi a Yasmin, no outro mês eu engravidei. Certo. E eu perdi também essa segunda, depois Entendi. a Yasmin. E aí depois veio a Liz, em seguida. Entendi. Foi tudo muito rápido, assim. Um mês depois eu engravidei e outro mês eu engravidei. Isso que é fertilidade, né? Entendi. Muito rápido. E aí depois tiveram mais. Depois, foram 2 antes e 2 depois. Entendi. Antes da IVE. Tanto que a IVE eu optei por fertilização, porque eu queria entender o que estava acontecendo. Porque eu estava tomando o Clexane, o remédio para trombofilia, eu tomava na época, e mesmo assim estava perdendo, não estava segurando. E aí eu quis acompanhar desde que implantava para ver o que podia estar acontecendo comigo. E aí eu descobri que eu tenho uma queda de progesterona. Minha progesterona baixa muito e eu não seguro o bebê. E aí, como eu estava acompanhando por conta da fertilização, a IVE, eu tive essa queda de progesterona e na época da pandemia, o meu médico falou assim, corre para São Paulo, senão você vai acabar perdendo, pra gente suplementar a progesterona, até injetável, tudo. Entendi. E aí a gente conseguiu segurar a IVE. Senão eu teria perdido também a de fertilização. Puxa. Mas aí eu descobri ali, entendeu? Então, você também descobriu onde estão os seus 4 filhos. Sim, que presente que você me deu. Viu? E você tem uma música que você fez. Foi para quem? Eu fiz uma música que virou um tema. Isso. Um tema de maternidade mesmo, né? Que é a Pedacinho Meu. Pedacinho Meu. Que eu fiz pra Liz. Eu fiz pra Yasmin, na verdade, tá? É isso que eu ia perguntar. Eu fiz pra Yasmin primeiro e acabou que em seguida eu dei uma mexida na letra e virou pra Liz. A assessora pediu para não pedir para você cantar, que você tá um pouco rouca. Não, mas tem problema. pedacinho, pode ser uma palhinha, vai. Imagina. Um presente formado pelas mãos de Deus, um fruto do amor entre seu pai e eu. Tô de braços abertos pra te esperar. Tá tudo preparado pra você chegar. É linda essa música. É verdade. Essa é a Pedacinho Meu. Toca o sino, sacristão. Mas eu fiz uma pra Ive também, que chama Ive Pode Vir. Então, essa acabou não se alastrando tanto, porque ela foi pra Ive mesmo, com o nominho dela, né? Você canta um pedacinho Ela pra nós? canto. Ela é assim. E aí, achando que tudo tava completo, joguei o jogo da vida e deu certo. Ganhei de novo o que eu já tenho aqui. Que daí tava ganhando mais uma menininha, legal, né? Que maravilha. Nossa, é lindo. Mais uma vez. Toca o sino, sacristão, pra Ive agora. Bom, e na continuidade você falou que fez uma pro Fábio. Fiz o Melhor de Mim. Por favor, mas um pedacinho também. Olha aqui. Quem sabe faz ao vivo, diz um amigo meu. E ao mesmo tempo, é verdade que cantando a capela aí é um desafio, né? A Taeme pode cantar a capela, que não tem problema. A gente tá gravando aqui de manhã, tá, gente? É verdade. Melhor de Mim é linda. É linda, linda, linda. Vai lá. Sinal que você não canta muito pro Fábio, né? Você tá precisando cantar mais. Precisando cantar mais. Essa é linda também. Cantar um trechinho da Melhor de Mim. Essa aqui é bem tema de casamento, viu? Vai lá. Vamos lá.
Eu quero ser pra sempre sua, seus olhos têm a luz da lua. Foi Deus que deu você pra mim, foi Ele que escreveu assim. Eu quero ver os nossos filhos crescendo e a gente velhinhos. Foi Deus que deu você pra mim, foi Ele que escolheu assim. Bonitinha, né? Essa eu cantei pra ele no casamento. Você lembra? Fábio Lua, tem tudo a ver. O Lua ali. É. É uma boa sugestão para o seu próximo casamento. Em vez de ficar cantando ali a dancinha da garrafa, tem coisa melhor para você. Bom, e como que você disse que durante a semana você é uma mãe presente? Demais. Eu participo de tudo, levo na escola. Certo. Eu que dou banho, eu que faço dormir. E final de semana, você... Como que... Eles estão com quantos anos, as crianças? A Ivy tá com 1 ano e 8 meses. Tá. 1 ano e 9, ela fez Tá. agora, em julho vai estar. A Ivy tá com 1 ano e 9 meses e a Alice tá com 4 aninhos. E como você vai repetir com suas filhas o que fez sua mãe? Como que você pensa? Quem vai ser a Taeme mãe? Eu pretendo fazer muito parecido, viu? Tá. Porque deu certo, né? E graças a Deus a gente sempre foi... a minha mãe sempre escolheu... o lema da vida da minha mãe sempre foi assim: o que é certo, não tem como dar errado. Então, escolhe o caminho certo. Entendi. Entendeu? Então, assim, é o que eu falo todos os dias para as minhas filhas também. Eu tento levar isso. Quem me dera se eu tiver metade da sabedoria que a minha mãe teve. Porque minha mãe é uma pessoa, assim, de um histórico de vida difícil, uma pessoa que aprendeu muito, né, com as questões da vida dela, Certo. né? E eu tive uma vida privilegiada perto da vida que a minha mãe teve. Meu Deus do céu, foi muito privilegiada. Então, que eu tenha essa sabedoria que minha mãe teve, sabe? Porque minha mãe é uma super mãe, ela é maravilhosa. Que legal. Bom, e você acabou voltando para o Paraná, Londrina. Teve algum motivo assim? Pós-pandemia, assim, a minha cabeça mudou muito na pandemia. Eu vou voltar um pouquinho, então, à pergunta. O que foi a pandemia para você? Para depois entender o pós. Pandemia foi, assim, claro que um momento de um desafio muito grande por conta do nosso trabalho. Eu e meu marido dependemos 100% de shows, né? Sim. E na época era assim. Acabou que nessa fase eu acabei me dedicando mais para a parte influenciadora. Foi aí que surgiu uma segunda fonte de renda, mas a gente era quase que 100% dependente de música mesmo. Tá. Então, tipo, a fonte secou do dia pra noite, né? Então, isso foi um grande desafio pra gente, pro casamento, pra tudo. Mas, por outro lado, eu curti muito a Liz, né? Porque a Liz foi assim, ela tinha 11 meses. Certo. Então, eu curti muito, eu consegui amamentar até quase 2 anos. A gente ficou muito no interior, a gente curtiu muito a nossa família, coisa que a gente via de 4 em 4 meses, 3 em 3 meses. Era muito difícil a gente conseguir ver com frequência. Então, eu enxerguei muito esse lado positivo. A gente ficou muito tempo no sítio mesmo, assim, curtindo as coisas mais simples da vida e mais importantes da vida. Claro. E aí, ali, eu vi a Liz numa alegria tão grande que quando a gente voltava para São Paulo e ficava mais no apartamento, ela ficava mais triste. E quando a gente ia pro interior, ela ficava com uma luz diferente. Eu Entendi. falei, quer saber? Falei, vou tentar. Eu já tinha comprado um apartamento lá em Londrina, que estava na planta na época, eu não sabia... pensando num futuro. Tá. Mas não num futuro tão próximo assim. Certo. Era num futuro lá na frente, né? Quem sabe algum dia meus pais velhinhos vá pra lá. Mas aí eu decidi adiantar. Entendi. Falei, Fábio, você topa ficar pelo menos 1 ano lá pra entender como é que vai ser? A estrutura da Taeme Thiago é de Londrina, continua sendo de lá. Então não era uma loucura. A gente tinha um escritório, uma base lá. Entendi. Eu falei, quem sabe a gente não se adapte, né? Porque é um desafio, né? Eu tava 15 anos em São Paulo, né? Tá, e aí você ia falar pós-pandemia, porque aí você começou como influenciadora. Sim. Eu comecei como influenciadora na pandemia, que acabou sendo a nossa fonte de renda, né? O que nos sustentou foi a... E você continua até hoje. E aí eu continuei. É claro que hoje eu filtro muito mais, porque eu não tenho tempo, né? Eu tenho 2 filhas que eu gosto de participar muito mesmo da vida delas. E tenho essa questão dos shows aos finais de semana que... Na verdade, a música é minha prioridade, né? Mas aí eu filtro muito mais essas campanhas que eu faço. Mas é super importante. Eu mantive mesmo esse lado do influenciadora, porque nunca se sabe o dia de amanhã. E eu gosto. Eu gosto de atuar, eu gosto de gravar reels. Esse lado do curso de atriz que eu fiz, né, na época. Entendi. Do pós-ídolos ali, então, enfim. Bom,
Eu tô olhando aqui, o que são esses dois bichinhos de pelúcia? Eu não tô então. sabendo, equipe. Esse aqui é um bichinho muito especial, tá? Tá. Ele chama abracinho. tá? Abracinho. É um abracinho, Tá. exatamente, porque ele tem esses braços. Olha, aqui, que legal. ó. Olha que legal. E assim, ele não é um simples bichinho, que qualquer criança vai gostar disso aqui, porque as minhas amam, tá? Elas têm, cada uma tem a delas. Esse aqui é um bichinho que traz esperança para muitas pessoas que fazem o tratamento de câncer. A venda dele, 100% do lucro dele é revertido para pessoas que estão aí fazendo o tratamento e também para outras. São 11 hospitais, tá? Que são beneficiados com a venda. 11. Puxa. Pelo Brasil inteiro aí. Que legal. E tem outras casas de apoio também que apoiam, por exemplo, as famílias que não têm condição. Isso, que vem, vai do interior para um grande centro, não tem onde ficar. Então a venda deles é para as famílias e para as pessoas, para custear o tratamento de várias pessoas, entendeu? E o projeto chama Abracinho mesmo. Ô, Érica, você quer falar um pouquinho sobre o projeto? Pode falar. Pode? Só que aí você precisa puxar a cadeira. Aí você vem aqui no meu mic. E você, enquanto ela vai, você está envolvida nisso? E eu estou envolvida nisso. Eu acabei me envolvendo nisso. Até porque, né, acabou que esse ano eu tive contato com algumas pessoas. Alguns amigos meus passaram pela doença. Né? Tem uma pessoa em tratamento ainda para a doença, que é o Rick Benedetti. Certo. Que é um grande amigo meu das antigas e que eu tive o prazer de gravar uma música maravilhosa, um louvor junto com ele. Certo. E daí, o que acontece? Por conta disso tudo, assim, de tudo ter se encaixado na hora certa, na hora que tinha que acontecer mesmo, eu recebi um convite para ser uma das embaixadoras desse projeto. Legal. Do Abracinho. E eu, com o maior carinho do mundo, aceitei ser uma das embaixadoras desse projeto. Tanto a cor é indiferente. São várias cores. Várias cores, marrom e tal. São várias. Diga lá, minha Érica. querida, bem-vinda, é um prazer. Obrigada. Conta um pouquinho de como é o projeto. O projeto Abracinho é o seguinte, o Aurélio, que é um português de Portugal mesmo, ele está morando em Maringá, onde a família dele está. Foi o Cristiano Ronaldo, jogador que teve uma experiência com um amigo, filho de um amigo com câncer, e acabou fazendo esse projeto por lá. O Aurélio tem algumas ações voluntárias, projetos, institutos lá em Portugal e trouxe isso para o Brasil. E hoje os Correios estão vendendo, alguns postos de Ipiranga, são várias entidades, empresas grandes que estão abraçando a causa. O ator Reinaldo Gianecchini, que começou a fazer a publicidade, divulgar o projeto. E hoje, como ela falou, são 11 hospitais, o Erastinho, inclusive, o HC de Londrina e para o Brasil afora, assim como institutos, por exemplo, o Leandro, né, que tem um nome do instituto lá em Goiânia, da dupla Leandro e Leonardo, que ele faleceu e que atende pessoas que chegam em Goiânia para tratamento, por exemplo. Então, é um projeto muito legal e que eles convidaram a Taeme como madrinha em primeiro lugar, só que até por conta dessa rotina dela, ela acabou topando e fazendo várias ações como embaixadora, assim como o Gianecchini e tudo mais. E onde que as pessoas podem adquirir? Como as pessoas podem adquirir? Tem o site, né? Tem o Vamos falar. Tem o @dê um abracinho. Arroba, que é no Instagram, dê um abracinho. Dê um abracinho. Isso, Instagram. No sentido de doar no Instagram, que tem todos lá. Tem o link do site, que é Dê um abracinho lá na também. bio tem tudo, né? Na bio tem site. Tudo. Tá certo. Então, fica aí o recadinho. Muito obrigado por dar esse recado. E é muito fofo, viu, gente? Pode comprar para os filhos de vocês, que tá mais do que testado. Test drive lá em casa, eles as duas amaram. Aí você faz assim, ó. Você tá carente. Carente eu não gosto da palavra, mas você tá ali, você faz... Oh, meu Deus. Exatamente. Você leva... Você fica o dia inteiro recebendo abraço. Não tem coisa melhor do que ser abraçado, né? Se é para fazer a caridade, vamos fazer, gente. Lembre-se, a caridade cobre uma multidão de pecados. E às vezes você vai falar um gesto tão pequeno, mas que faz tanta diferença para quem tanto precisa. E às vezes a gente não valoriza porque a gente não precisa. Mas passe por uma necessidade, passe por uma enfermidade, que você vai saber o quanto é importante um analgésico para tirar a dor de quem está com dor de cabeça. Bom, eu vou fazer antes de terminar,
Existe algum segredinho maroto que você confessaria com o padre? Que não tem. Não vai ter grandes penitências. Algo da tua vida que você gostaria de... Eu tava pensando nisso, né? Antes, quando vieram passar o roteiro comigo sobre isso aí, né? Pra eu lembrar de alguma história. E assim, quando eu era criança... E isso acho que eu nunca contei pra ninguém. Aí. Quando eu era criança, a gente gostava de fazer, eu e meus primos lá em Jaguapitã, a gente gostava de fazer aventuras em um sítio lá de uma tia minha. A gente amava ir no rio lá, numa cachoeirinha, a gente ficava lá. E aí, o que acontece? Teve uma das vezes que tava tendo um casamento. Tá. Casamento de uma parente de um parente meu, mas eu não tinha sido convidada. No casamento da Lilian. E aí, a gente foi nesse casamento, né? A gente foi, na verdade, assim, pra avisar o meu tio que a gente tava indo pra lá com os meus primos, né? E meu tio era tio dessa moça que tava casando, né? E aí a gente viu que tinha um monte de pão lá. Pão francês, não consigo esquecer. Pão com carne, tinha um monte de Nossa, pão. Um monte. Maravilhoso, da época, né? Nossa. Meu Deus. A gente olhou até hoje, né? Quem não gosta de um pão. Aí a gente olhou para aquilo lá. A gente, meu Deus, por que a gente não leva esses pães aí? Porque vai ser ótimo pra gente fazer piquenique na beira do rio, né? Aí, a gente, mas como é que a gente não vai pedir? Não precisa pedir não, vamos lá, vamos pegar. E aí todo mundo pegou, eu não peguei sozinha, todo mundo pegou, tá? Todo mundo pegou. Todo mundo pegou e todo mundo pecou. E aí a gente pegou, colocou num saco e a gente levou. E a gente comeu o dia inteiro aqueles pães com carne, tava uma delícia, eu lembro. E aí eu nunca contei pra ninguém, acabei de contar pra vocês. Olha aí, gente. Eu devia ter uns 7, 8 anos isso, tá? Olha aí. Toca o sino, sacristão. Taeme e um saco de pão com carne. Não só eu, como os meus primos Marioto, tá? A família Marioto toda lá, bom. primaiada. Bom, pra terminar, vamos fazer um bate-bola? Vamos. Pra terminar mesmo, de verdade. Eu vou fazer jogo uma palavra, algo que vem na tua cabeça. Tá. Pode ser? Missão. Levar alegria através das minhas músicas. Família. Tudo pra mim. Criança. Esperança. Deus. Tudo também. A base de tudo. Maternidade. Um sonho realizado. Futuro. A Deus pertence. Esperança. Esperança. Esperança de que as pessoas se tornem melhores a cada dia, que elas aprendam com os erros, principalmente. Uma realização. Ser mãe. O que te faz feliz? Ser mãe. Seu maior medo? Perder as minhas filhas. Seus planos para o futuro? Continuar levando alegria através das minhas músicas e sendo muito feliz ao lado da minha família. Gente, que alegria ter aqui comigo essa pessoa maravilhosa, leve. E mais do que isso, uma pessoa segura do que quer. E eu digo para você, Taeme, é gostoso falar com você, porque você é uma pessoa de coerência. E é tão fácil a gente perceber alguém que está no caminho, que coerente com aquilo que quer em Deus, quer como carreira, quer como pessoa, quer como mãe. Parabéns. Obrigada. Eu já a admirava e admiro muito mais. Quanto mais a conheço, mais admiro. Leve meu abraço obrigada, Fábio. ao Fábio. Manda. Que... Não, Thiago. Thiago também. Tá bom. Gente, está ali, ó. Instagram, @Taeme. Twitter, @Taeme. Facebook, Taeme Marioto. YouTube, Taeme Oficial. É isso mesmo? É isso mesmo. Tá certo. Todas as redes, se colocar Taeme, apareceu. Até o próximo Toca o Sino, Sacristão. Mais uma vez, obrigado. Muito obrigada. Beijo, gente. Até a próxima edição.